Deus. Vamos lá? Tá pronto? Vamos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos ler do versículo 28 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Essa é um texto, eu ia falar um versículo, mas é uma passagem, um texto, talvez um dos mais lindos que Jesus fala e talvez um dos mais conhecidos também. Todo mundo gosta de declamar, de citar esse texto, e é necessário mesmo, porque principalmente num tempo como esse, no final do ano, de um ano de 2020, diante de tanta turbulência, diante de tantas dificuldades, de tantos desafios, todo final de ano geralmente se chega cansado, se chega estafado, chega já de alguma maneira sobrecarregado. Agora, final do ano de 2020, eu acho que é um pouquinho para além disso, porque foram demais os desafios, os estresses, as demandas, as falações, tanta coisa, o que afetou a minha casa, o que afetou o meu trabalho, o que afetou a minha empresa, o que afetou a igreja, o que afetou o meu ministério, o que afetou as células, o que afetou o reino de Deus, o que afetou tantas coisas, e tudo isso de alguma maneira nos abala. Eu tive que ficar durante 3 meses, 6 meses, ou 9 meses sem ir no cinema, sem fazer alguma coisa que de alguma maneira eu gostava, me distraía, não pude ir na academia, tive que parar com isso, parar com aquilo, as coisas que de alguma maneira a gente colocava para fora, até eu ir à igreja, porque lá na igreja eu levantava a mão, cantava, adorava, chorava, ouvia uma palavra, aquilo de alguma maneira me aliviava, mas eu fiquei um bom tempo sem isso, e agora, não só mais um bom tempo, mas eu fiquei meses, e eu chego no final do ano, cansado, sobrecarregado, às vezes oprimido, diante de opressões, de várias áreas, de circunstâncias, e daí de repente eu me deparo com um versículo desse, que o próprio Jesus fala: venham a mim todos, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa é a NVI, né? E eu gosto mais a versão, assim, nesse texto, coloca na RC lá, na corrigida lá, por favor, porque eu que pedi na NVI, mas agora coloca naquela versão um pouco mais antiga lá. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu queria que você ficasse com isso. Vinde a mim, todos vocês que chegaram no final do ano, de alguma maneira não aguentando mais, talvez falando, se 2021 for assim, eu não aguento mais, se esse vírus não for embora logo, se não, são tantas coisas, mas o Senhor fala: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pode ir o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse versículo é de longe um dos mais usados para a gente, quando uma pessoa está passando por um problema, você fala: Jesus fala, vem a mim, que Ele tem descanso, Ele tem alívio, Ele tem solução para os seus problemas. E eu queria concordar com isso, porque a própria palavra fala. E eu queria, se eu fosse colocar um tema, e acho que eu coloquei, não sei se passou aí, deu tempo, eu queria falar um convite especial, ou um convite irresistível, porque eu quero, no contexto da época,
Nem todo mundo, naquela época dos israelitas, dos judeus, na época de Jesus, o ápice para um menino judeu não era ele ser carpinteiro, não era ele exercer um ofício do pai ou da família, qualquer que seja, era ele se tornar um rabino, era ele se tornar um mestre da lei, porque dali ele seria um representante de Moisés, ele seria alguém, os rabinos da época, eles eram reverenciados, eles eram quase idolatrados, e o menino judeu, ele era preparado para isso. Dos 6 aos 10 anos, ele ia para uma escola e literalmente decorava a Torá, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Um menino de 10 anos de idade, ele já era assim, um perito na lei. Se você conversar até hoje com um menino de 10 anos lá, você vai sofrer para falar sobre o Pentateuco com ele, você não tem nem jeito. Eles são feras na lei de Moisés. Só que daí, alguns, os mais excepcionais, continuavam. A escola percebia os fora de série, os excepcionais, aqueles que falavam, não, esse daqui tem tudo para se tornar um rabino. Esse daqui não, ele engasga ali, a hora que chega em algumas situações ali, esse daí pode voltar para casa e aprender o ofício do pai. Isso era uma frustração para o menino, mas alguns, principalmente os que gostavam menos de estudar, melhor, mas de alguma maneira já tinha uma frustração aí. Dos 10 aos 14 anos, ele aprendia, ele decorava os profetas, Isaías, Jeremias, os profetas, ele começava a saber todas as profecias e tudo, e a sabedoria, os livros e tal. Com 14 anos, nessas escolas que já estavam os excepcionais, os especiais, os tops, passavam os rabinos da época, alguns rabinos, e tinha os mais tops, os mais famosos, e de repente fazia prova lá, reúne a turma ali, começava a fazer pergunta, e os mais assim, falavam assim, agora você pode me seguir, porque os rabinos, eles faziam o quê? Eles tinham autoridade pelo conhecimento, porque eles cresceram estudando e pesquisando, eles não só sabiam decor, mas cabia a eles a responsabilidade de traduzir toda a lei e os profetas em prática. O que significa guardar o sábado? Então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E daí surgia, pode caminhar no sábado? Pode, mas daí pode ir até 5 quilômetros. Quem fazia isso era o rabino. Então o rabino ditava as regras da vida daquela época. Ele que fazia isso daí, e de alguma maneira ele interpretava e desenvolvia a prática dessas leis e de tudo. E ele criava o seu conjunto de interpretações, normas, regras e conduta. A isso se chamava o jugo. E era isso daí. E de alguma maneira, esses discípulos que eram escolhidos, eles todos orgulhosos, eles pegavam o jugo do rabino, iriam estudar e se tornar um perito e daí nesse contexto, Jesus chega para uma multidão, para aqueles que foram já dispensados com 10 anos, você não serve não, você não conseguiu decorar nem o Pentateuco. Chegou para aquela multidão que não conseguia cumprir nem a lei, muito menos o julgo, ou seja, as interpretações que os rabinos faziam
e ditavam: isso é pecado, isso não pode, isso pode, aquilo. E de alguma maneira alguns eram esculachados, condenados, e aquela multidão, ela está diante de uma época difícil, porque você era frustrado, você não era nada, você era escória. 95% da população era nada, 60% era escravo na época de Jesus, para você ter uma noção, não tinha nem a liberdade. Os outros 35% era a ralé, mas tinha 5% que era a elite, os fariseus. Mesmo que os fariseus, eles não conseguiam se tornar um rabino, mas eles eram cumpridores, eles faziam tudo aquilo, e as pessoas olhavam: ah, esse é um fariseu, esse é um doutor da lei, esse é um rabino. Mas e aquela lá, e aquele lá, aquele é um publicano, aquele é não sei o quê, aquele é... E essa turma oprimida pelo pecado e pela frustração de não conseguir resolver o seu problema. Ou seja, mesmo aqueles que de alguma maneira o meu problema é, eu queria agradar a Deus, mas eu não consigo. De alguma maneira eu percebo que eu tenho problemas, mas a hora que eu procuro um rabino, a hora que eu procuro a religião, a hora que eu procuro Deus, parece que é mais complicado ainda. Eu não sei se é pior ficar com o pecado ou ficar com a religião, ficar com as instruções, porque está tudo complicado. E aquela multidão, por isso quando Jesus chega em diversas situações, você vai ver no Evangelho, ele olha aquela multidão e se tem compaixão, ele fica com compaixão, porque ele fala: parece ovelha sem pastor. Aquela multidão não tinha ninguém, porque tinha os rabinos que se achavam os excepcionais, porque desde os 6 anos eu estudo, e eu decorei, e eu sou melhor do que todo mundo, e eu tenho o direito de repente falar o que você pode e o que você não pode fazer. E você quer sair dessa, você tem que fazer isso, jejuar desse jeito, fazer aquilo, no sábado não pode fazer aquilo, e aquilo outro, e tudo isso, além dos problemas, da pobreza, da dificuldade, das enfermidades, das opressões naturais da vida, eles eram oprimidos pela religião. Aquilo que era para trazer alívio, bálsamo, conforto, de alguma maneira os oprimia cada vez mais. E Jesus chega nessa época, chega e fala algo transformador. Ele chega para aquele menino de 10 anos que agora já está com uns 30 e se sente um frustrado na vida porque não deu certo com 10, não deu certo com 20, quando ele tentou ir para a igreja e não conseguiu cumprir nada daquilo que se falava. Daí, por não conseguir, ele se entrega ao pecado e não quero saber mais de nada. E daí o pecado vai detonando e rebentando, e essa pessoa é frustrada por causa lá de trás dos nãos que ouviram, é frustrada por causa do pecado, é frustrada por tudo aquilo que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E essa multidão se encontra desse jeito. Não sei se igual a nós no final de 2020, talvez muito pior, mas essa multidão ouve um rabino diferente, falando assim: venham a mim. Quem? Só a turma fora de série? Não, todos. Todos. Isso é transformador. Por isso que eu coloquei, é um convite especial, é um convite irresistível. Porque, primeiro, é para todos. Não é para um grupo, não é só para os religiosos, não é para aquele certinho, não é para aquele que é mais inteligente, não é para aquele que tem uma maior facilidade, não é para aquele que tem mais dinheiro, não é para aquele que tem posição, é para todos. Venham a mim, todos. Não dá para ouvir um amém com isso, meu querido. Não dá para você de alguma maneira se alegrar e perceber, porque talvez eu e você, se não fosse ele, nós faríamos parte dos excluídos. Nós talvez faríamos parte dos não excepcionais.
talvez nós faríamos parte daquela turma que fala assim: eu não quero saber de religião, porque religião está louco, não tem como fazer, não pode andar, não pode fazer, não pode isso, não pode aquilo. Que é isso? Isso daí, em vez de me trazer paz, só me traz mais desespero. Mas por causa de Jesus, eu e você hoje temos acesso a esse Deus maravilhoso, a essa graça, a esse alívio, a esse descanso, a esse refúgio, porque um dia Ele vem e fala: vinde a mim todos vocês, aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que essa palavra, meu querido, então daí você pegou o contexto, quando um mestre, um rabi da época, quebra com todos os protocolos e fala assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, estão sofrendo por conta do pecado, por conta da opressão, por conta das enfermidades, por conta da pobreza, por conta da miséria, por conta da injustiça, por conta das frustrações, por conta dos problemas que vocês têm na casa de vocês, por conta do problema que vocês têm com o chefe de vocês, por conta do dia a dia, da lida que é pesada, tudo é para você. Vem a mim. Primeiro convite é maravilhoso, irresistível e especial porque é para todos. Segundo, pelo que se oferece. Oferece socorro, oferece solução. Porque podia: vem a mim, e aí? Vem a mim porque eu vou aliviar vocês, eu vou socorrer vocês, eu tenho bálsamo, eu tenho refrigério, eu tenho socorro. E nós podemos ver que todas as pessoas que foram até Jesus, elas encontram alívio. Elas encontraram refrigério, e não é diferente conosco, meu querido. Quantas pessoas chegam no culto desesperada, chega de alguma maneira amargurada, e basta um culto, porque a presença de Deus está aqui nesse lugar, porque você vem a Ele, e é um louvor, e Ele se move aqui no nosso meio, aquela dor já vai passando, você já vai se sentindo aliviado, Ele já vai tocando você, e você já vai percebendo: ai, aqui tem solução, aqui tem socorro, aqui tem resposta. E eu quero dizer que tem mesmo, porque Ele é a resposta. Ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que nós precisamos é um caminho para trilhar, é uma verdade para acreditar, para crer, e uma vida para se viver. Então Ele é a resposta. Ele não é só alívio, Ele não é só refrigério, Ele é tudo que eu e você precisamos. Ele era tudo que aquela multidão, Ele era tudo que aquelas pessoas rejeitadas por tantos precisavam. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E Ele continua fazendo esse convite. Você está chegando no final do ano quebrado, cansado, frustrado, sobrecarregado, frustrado até mesmo com a tua vida espiritual, frustrado até mesmo com tudo que você viveu, que você não consegue desempenhar, frustrada com a igreja, com a religião, com tudo. Vem a mim, porque eu tenho a solução para você. Amém, meu querido? Então, primeiro, para todos. Segundo, porque Ele tem a solução, a resposta, o alívio, o socorro. Mas não fica só nisso. E o problema nosso e o problema dessa multidão que estava ouvindo, é que as pessoas, infelizmente, param aí. Elas vão até Jesus, elas experimentam o alívio, o socorro. Elas percebem que Jesus tem a resposta, elas percebem que um culto, uma palavra, um louvor tem o poder de mudar o seu momento. E quantos de nós já experimentamos isso?
uma transformação no nosso humor por causa de uma palavra. Quantas pessoas que chegam para conversar comigo, desesperado, falando que quer morrer, sai da conversa falando, eu quero viver, eu quero Jesus, eu quero sair daqui e realmente experimentar tudo aquilo que Deus tem para mim. O que foi? Foi a conversa com o pastor Marinho? Não, foi porque Jesus se faz presente, onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, e a presença dele muda, transforma a pessoa, e a pessoa sai. Por isso que, meu querido, eu já quero aqui, mesmo que seja um alívio, mesmo que seja um socorro, você está precisando, eu quero dizer, venha ouvir uma palavra, vá até Jesus, procure uma pessoa que possa de alguma maneira trazer uma palavra de Deus, ouça louvores, ouça algo que te conecte a esse Jesus, porque dele provém alívio e socorro imediato. Glória a Deus. Agora, voltando, o problema não só dessa multidão, mas eu colocaria da multidão de hoje, e eu colocaria, infelizmente, da multidão que lota as igrejas. Elas param. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. E porque nós já experimentamos esse alívio num culto, numa palavra, num louvor, numa pregação, a gente, quando está passando apertado, a gente já sabe onde ir. Vou na igreja, estou precisando, a gente fala isso, estou precisando. Está precisando do quê? Estou precisando de um socorro, de um alívio, e eu sei aonde encontrar. Eu vou na igreja, eu vou lá, recebo uma palavra, e eu recebo um alívio, e eu recebo um socorro. Porém Jesus, Ele fala, Ele continua, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e daí vocês vão encontrar, vocês vão achar, não só alívio, mas descanso, completo para a sua alma, ou seja, para a sua vida. E eu quero falar que Jesus, Ele não quer dar apenas alívio, Ele não quer só socorrer você em momentos de dificuldades, Ele quer dar uma vida de descanso, uma vida de refrigério, uma vida de confiança, uma vida plena. Mas para isso é necessário nós fazermos algo. E é onde que a gente para, por mais que seja de alguma maneira um privilégio também, porque você lembra quem que poderia, e quando ele fala o jugo, tomai sobre vós o meu jugo, ele está falando assim, olha, ele começa a ir para o outro lado. Primeira parte, eu tenho consolo, eu tenho refrigério, eu tenho alívio para todos vocês, para todos que quiserem vir a mim. Mas eu tenho algo mais. Aqueles que quiserem tomar o meu jugo, ou seja, se tornar o meu discípulo, porque assim como os rabinos têm o jugo deles, o livrinho de maneiras de se interpretar a lei e de viver a vontade de Deus, eu também tenho o meu. Eu tenho a minha maneira de viver a prática da vontade do meu Pai. Só que eu sei como ninguém, porque eu vim do Pai, e eu conheço o Pai como ninguém, e o Pai me conhece, e eu posso revelar o Pai e a vontade do Pai para todos aqueles quanto o Pai quiser e me der. E ele está falando, e essa conversa, quem que tinha o jugo do rabino? Os excepcionais e aquele que o rabino escolhia. Espera aí, numa provinha aqui, aqui estão os excepcionais, aqui os bons, bambambam da turma. Espera aí, fiz uma prova aqui, tem 3 aqui que eu vou, então, agora vocês querem? Nossa, porque é a oportunidade de eu me transformar, virar um rabino também. Então eu vou seguir. Toma o meu jugo, comece a estudar, e não só estudar, o jugo, e se chama jugo, esse aglomerado de interpretações do rabino, porque daí vem o jugo, que era um instrumento do campo, de arar, onde se colocava, onde se juntava 2 animais, para arar a terra.
Então tinha um jugo que era de madeira, que você colocava em um boi e no outro boi, ou no cavalo e em outro cavalo, para que eles pudessem puxar aquilo e andar juntos, na mesma direção. Enquanto eles fossem desenvolver o trabalho, o jugo estaria unindo aqueles dois animais para um propósito. O jugo queria dizer assim: olha, estou o meu jugo. Só que não é estou aí agora, não. Para pegar o meu jugo, você tem que andar comigo. Esse jugo vai fazer com que você se torne um discípulo meu e comece a caminhar do meu lado. Por isso que essa aí, eu já vi muitos pregadores e fala assim, daí meu pai falou, um dia que eu já vi meu pai e falei, puxa, mas eu fui estudar, o jugo é o livro dos rabinos, mas eu sempre ouvi falar que o jugo era isso daqui, daí eu falei, não, mas tem tudo a ver, porque o jugo do rabino só se tornou, começou a chamar jugo, porque é isso daí, porque tinha a ver com o discipulado, porque aquela pessoa que começasse a andar e a conhecer as interpretações daquele rabino e começasse a desenvolver, a praticar e fazer, ia começar a crescer naquele conhecimento, ia começar a crescer no conhecimento, na vida, na estrutura, e ia ter a possibilidade de se transformar num rabino. Agora, quem que tinha essa possibilidade? A raridade, muitos poucos, muito pouca gente. E Jesus está oferecendo o jugo dele, ou seja, ele está oferecendo, quem quiser pode se tornar meu discípulo. Quem quiser pode se tornar o meu discípulo, ou seja, pode caminhar comigo, porque Jesus caminhava. E o que ele oferece, ele fala, e a gente percebe uma multidão querendo ser curada, uma multidão querendo experimentar, comer o pão, ser alimentado. E quando Jesus começa, de alguma maneira, ensinar ou orientar, começar a interpretar, a ouvir o que foi dito aos antigos, ele está falando, olha, agora eu porém vos digo, ele está falando assim, ó, a minha interpretação, ou o que o meu pai realmente quer de vocês, é isso e isso. A hora que ele começa a fazer, e começa a falar, isso daí em João, não sei se 6, capítulo 6 ou 7, uma multidão começa a falar assim, eu quero só o alívio, que eu estou precisando, eu preciso de um alívio dessa perna, eu preciso de um alívio dessa cegueira, eu preciso de um socorro eu só preciso de um milagre. Jesus deu, Jesus ofereceu o milagre, Jesus ofereceu alívio porque Ele amava, porém, pessoas que só queriam isso, não recebiam ou não tomavam para si o jugo de Jesus, ou seja, não passava a aprender, a caminhar com Jesus, por consequência, o máximo que tinha era um alívio. Está dando para entender, meus queridos? É um texto que às vezes você leu já 500 vezes, por que se fala isso? Eu não tô, mas é isso, o que Jesus está falando é o seguinte, eu tenho realmente, e é para todos, alívio, eu tenho socorro, mas o que eu gostaria de oferecer para você é muito mais que isso daí. Só que para isso, você precisa começar a caminhar comigo, você precisa tomar sobre você os meus conselhos, os meus ensinamentos, e você precisa começar a dar o teu fardo, a gente precisa fazer uma troca, porque você não vai receber o que eu tenho para te dar, com esse coração cheio de amargura, frustrado, por isso que ele começa a falar sobre perdão, você precisa trocar. Não, mas a gente gosta da raiva, não, porque a raiva é a única coisa que eu tenho para... Jesus sabe que isso vai... Então ele começa a ensinar, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque eu quero ensinar sobre perdão. O perdão é muito mais suave, mais leve, o perdão não vai gerar câncer, não vai gerar gastrite, não vai te dar um monte de situações. É para você viver uma vida tranquila,
não é para você ficar e a raiva e a amargura e gerando situações, porque quando a gente não perdoa, a gente não faz, a gente deixa de fazer aquilo, a gente fala o que não deve, e isso vão gerando situações que daí, a hora que a gente se vê, a gente está cansado e sobrecarregado, e daí a gente lembra, tem Jesus, eu vou lá no culto, e daí você vem no culto e você recebe alívio, e Jesus fala assim, puxa, mas eu queria dar muito mais, ele precisa começar a caminhar comigo. Dá para entender, meus queridos? E nós fazemos parte de uma geração que deseja e sonha com o bônus como nunca. Sonha com o descanso, e eu quero colocar o descanso com a bênção, com o mais de Deus, com as promessas de Deus, e Deus tem, é isso que Jesus está falando, se você começar a andar comigo, eu tenho muito mais do que apenas um tempo de alívio, e eu quero, só para você entender a diferença de alívio, alívio é quando você está lá, as mulheres vão entender isso, daquela dor de parto que vem, as contrações, ai meu Deus, eu vou morrer, de repente passa aquela contração, o que vem? Vem o descanso ou vem o alívio? Vem o alívio, porque daqui a pouquinho você vai sentir de novo. O descanso vem só depois. Não vem. Depois que o filho casar e for embora, não vem também. Mas eu digo para aquela situação, para aquela que são as dores, o descanso vem depois do nascimento. Durante aquele processo, as pausas são alívios. Dá para entender a diferença de alívio? Alívio é quando você, de alguma maneira, está com uma dor em algum local, no dente ou na cabeça, e você vai lá e toma uma dipirona, e melhorou. Aquilo é um alívio, amanhã começa tudo de novo. Você tem que ir lá na dipirona e vai, e daí de repente você percebe, fala assim, opa, mas eu vou viver de alívio? Você vai atrás do médico e começa, não, isso daí é um negócio que você tinha, tal, daí você trata, e daí você nunca mais tem aquilo, você descansou daquela situação. Dá para entender? E quando Jesus nos propõe e está falando isso, Ele fala, gente, eu sei que vocês são doidos para ter alívio, eu sei que mas eu tenho algo muito maior do que alívio, eu tenho solução para os seus problemas, eu tenho descanso para a alma, eu tenho algo que mesmo que vocês voltem para a casa de vocês e se deparem com as situações que têm deixado vocês desesperados, lá nessa situação, em alto mar, vocês vão conseguir ter descanso, porque vocês aprenderam de mim e sabem, me conhecem, então podem confiar, não precisa ter ansiedade, ficar ansioso. Pelo contrário, você vai aprender diante de mim, colocar todas as tuas petições e as tuas ansiedades, já com ações de graças, vai descansar por saber que eu sou o teu Deus. Olha a diferença, não é só o desespero das situações, o que Deus propõe é você ter paz em meio às situações, é você não precisar ter uma vida inteira desgastada, não aguentando, sendo frustrado, sendo atormentado pelas dores das circunstâncias, dos casamentos, dos relacionamentos, dos nãos, das frustrações em namoro, das frustrações da parte financeira, nas frustrações religiosas, nas frustrações ministeriais, em tudo isso daí, o que Jesus está falando assim, puxa, você vai voltar no culto só para chorar e para passar isso? Não, se você começar a andar comigo e aprender de mim, você vai conseguir passar por tudo isso daí, descansando, assim como Daniel conseguiu descansar numa cova de leões, cheia de leões, e ele descansou ali por quê? Porque ele era um discípulo de Jesus, ele andava com Jesus, ele caminhava com Jesus, ele aceitou o jugo de Jesus, ele aceitou os ensinos de Deus, e ele não trocou por manjar algum. Talvez, e é aí que é o problema, muitas vezes, por mais que Jesus fale, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, não é esse fardo
do egoísmo, do orgulho, porque o que o egoísmo, o orgulho, o pecado gera são coisas terríveis, mas a gente não gosta de abrir mão do nosso orgulho, porque eu quero aparecer, porque as pessoas têm que me ver, porque as pessoas têm que me reconhecer, e nisso a gente vai pegando o fardo da frustração, o fardo da decepção, e Jesus fala, só troca o orgulho pela humildade, que você não vai ter que se deparar com esse monte de fardo que está quase acabando com você. O meu jugo é a humildade, não é o orgulho, mas nós, parece que é muito mais fácil carregar o fardo ou o jugo do orgulho, é muito mais fácil para a gente carregar o fardo ou o jugo do egoísmo, do eu não estou conseguindo, o Senhor não está me abençoando, o Senhor não está fazendo, porque eu, às vezes Deus está falando, se você trocar esse fardo comigo, tira esse ego daí, começa a aprender sobre generosidade, começa a pensar, em vez de ficar eu, começa a falar, olha o outro, o que eu posso fazer para o outro, olha que eu posso ser uma bênção, em vez de só querer bênção, comece a desejar ser um abençoador, comece a desejar ser uma bênção para o outro. Mas e eu estou tendo um monte de problema. Troque o fardo com Jesus, pegue e assuma o jugo dele. E eu falo o seguinte, você quer um jugo, são ensinos maravilhosos, o sermão da montanha, o sermão do monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, eu falo, a humanidade gosta tanto de, o que eu posso fazer para ser feliz? O que eu posso fazer para ser bem sucedido? Cara, vem o Deus encarnado, Jesus, e passa um monte de conselho, e termina falando assim, se vocês colocarem esses ensinamentos em prática, ou seja, se vocês tomarem esse jugo, meu jugo, se vocês começarem a caminhar nessa direção, vocês vão ser semelhante a uma casa construída sobre a rocha, que veio vento, que veio tempestade, que veio problema, que veio morte, que veio dificuldade, que veio enfermidade, que veio separação, que veio frustração, que veio demissão, que veio frustração, que veio tantas coisas, mas você continua firme, porque você está firmado sobre a rocha, você é bem-aventurado, ou seja, você é mais do que feliz, se você de alguma maneira colocar isso em prática. As pessoas estão tentando descobrir o que fazer para ser feliz. Leia Mateus 5, 6 e 7. Os ensinos, ali tem um pouco do que Jesus está falando, venham a mim, porque eu quero, se você quiser, você pode me seguir, você pode aprender de mim, e nunca mais precisar ficar desesperado, querendo alívio, porque você vai viver uma vida de descanso no Senhor, de descanso sobre a rocha, firmado numa rocha. Então mesmo que você passe pelas águas, você pode descansar sabendo que elas não vão te submergir, mesmo que você passe pelo fogo, você pode descansar, porque você sabe que a chama não vai te queimar, mesmo que você esteja em alto mar, e as ondas castigando o teu barco, você não precisa temer, porque você sabe que Jesus está ali com você, porque você assumiu o jugo dele, e ele está do teu lado, porque você caminha com ele, porque você aprende dele, porque você confia nele, e você pode descansar em toda e qualquer situação. Dá para entender o que Jesus está falando para todos? Meus queridos, vocês não precisam chegar no final do ano cansado e sobrecarregado, frustrado, desesperado, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Era só durante o ano inteiro vocês terem caminhado comigo, e a hora que percebesse que estava difícil, lembra das palavras, não
andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresente essas ansiedades diante do vosso Pai, porque Ele tem cuidado de vocês. Agora a gente passa um ano, não deu certo, agitado, e daí a gente começa a ver os problemas, e daí tudo isso vai gerando para o nosso organismo um estresse. A gente já viu quando a gente fica nervoso, a veia começa a fazer assim, ó. E daí a pressão arterial sobe, começa a ter problema em tudo, e você começa, o batimento parece que vai, e daí a hora que você vê, você já está tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, que daí amanhã depois se transforma numa crise de pânico, e tantas coisas, e daí Jesus está falando, vem, se você vier a mim, eu vou dar um alívio, e daí você vem e tem um alívio, mas o que Ele está falando, agora começa a entregar tudo isso, e começa a absorver e pegar tudo que eu tenho para você. Eu tenho perdão em vez de mágoa, eu tenho amor em vez de ódio, eu tenho humildade em vez de orgulho, eu tenho generosidade em vez de, não, para mim. Eu tenho bondade, fidelidade. Não, mas a gente vive numa geração que ninguém mais é fiel. Não, eu não ando segundo esse jugo, eu ando sobre o jugo, segundo o jugo do meu mestre, que é um jugo muito melhor, que me traz descanso. Quando eu ando segundo a sua palavra, os seus ensinos, quando eu aprendo com ele, eu tenho tranquilidade. E a gente pode pensar em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tirado lá desde muito de adolescente da sua pátria, lá dos seus ensinos, e eles vão para a Babilônia, e ali tem as 7 maravilhas do mundo, estava ali, e as coisas ali eram bom e melhor, e eles tinham a oportunidade de experimentar coisas que talvez todo mundo, eu posso... Eles tinham na mentalidade, na cabeça deles, eu não posso me envolver com isso, porque eu sou discípulo do Deus de Israel, eu ando do lado do meu Deus, eu ando sobre o jugo dele. Mas o jugo dele é pesado, vai fazer você ficar sem essas iguarias, sem todo mundo aproveitando, e você, espera aí, quem foi Daniel na Babilônia? Quem foi Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia? Agora, quem foram os outros que de alguma maneira preferiram se deliciar do banquete? Daniel, passaram-se quatro reis, chegou a mudar reinado da Babilônia para a Pérsia, e ele continuava lá, e todos os reis que passavam, tinha ele como um conselheiro, tinha ele como alguém que confiasse. Você tem noção dos homens mais poderosos do mundo da sua época, chegar e falar assim, o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus, todo mundo tem que adorar, servir esse Deus. Um menino que escolheu entregar o seu jugo, não viver as suas vontades, mas viver o jugo, ou seja, os conselhos e a vontade de Deus. E ele teve uma vida de descanso, até quando foi lançado numa cova. Sadraque, Mesaque e Abednego também deixaram ali o seu legado, e tiveram descanso dentro de uma fornalha, mas porque eles tinham o jugo, ou os ensinos, ou os conselhos do meu Deus, são só para me dar paz, para me proteger, para me guardar, e para me fazer um homem feliz, para que eu não precise viver de analgésicos espirituais, para que eu não precise viver de socorro. Eu confio e tenho uma vida firmada, porque eu caminho e ando. Eu era um qualquer, eu não era um religioso, eu era um pecador, mas um dia eu ouvi, se você vir até a mim, eu vou te dar alívio. Mas se você não só vir, se você quiser assumir um compromisso comigo, de caminhar, de aprender o que eu tenho para falar com você, eu quero dizer que a tua vida jamais vai ser a mesma, e você vai ser e vai encontrar descanso para a sua alma, em nome de Jesus. Quem quer
ter essa vida aí em nome de Jesus. Oportunidades, eu queria, Salmo 23, coloquei, receber primeiro, convite é especial porque é para todos. Segundo, porque o que oferece, ele oferece alívio, ele oferece socorros, mas não só isso, com oportunidade, o que ele quer para nós, ele oferece muito mais, ele oferece a sua vida, o seu caminhar, ele oferece descanso, ele oferece todas as bênçãos que em Jesus nós podemos experimentar. O que é necessário para isso? Receber o jugo, é nos colocarmos diante dele, abrir mão do nosso fardo, abrir mão do nosso pecado, abrir mão da nossa vontade, sabendo que, por mais que às vezes parece o que nós queremos seja mais fácil agora, é só ilusão, porque às vezes é mais fácil agora, mas o que vai gerar ali na frente é desespero, e daí a gente vai ficar desesperado e vai ter que correr para Jesus, e às vezes a gente vai ter que ouvir: sabe por que você está precisando desse alívio? Porque lá atrás você não quis caminhar comigo, porque se você tivesse caminhado, você não ia se encontrar nessa situação, porque você teria aprendido a ter uma vida de descanso. Eu queria terminar em seu resultado. O resultado de você escolher uma vida, de você assumir o fardo de Jesus, ou o jugo de Jesus, os seus ensinos, escolher caminhar com Ele, escolher trocar os seus pensamentos, as suas vontades, para os pensamentos, os sonhos, os projetos dEle. O resultado disso, Salmo 23, de 1 a 4. Salmo 23, de 1 a 4. Depois dá para cantar, você tinha colocado lá no Eu Vou Construir, dá? Um salmo muito conhecido e gostoso de ler. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nada me faltará se o meu pastor for o meu Senhor, for o meu discipulador, for aquele que eu caminho junto. Porque se o Senhor é o meu pastor, mas na verdade o Senhor é aquele que pode falar como eu tenho que fazer, o que eu devo escolher, como que eu tenho que agir. Então, eu coloco, deixo o Salmo 23 na minha Bíblia, mas está faltando tudo. Mas será que você já fez do teu pastor o teu Senhor? Você já falou: Senhor, meu Pai, meu pastor, o Senhor é o meu Senhor, é o meu dono. Daí se o teu pastor é o seu Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vai. Deitar-me faz em verdes pastos, Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me dá descanso. Pode ir para o 4. Porém, e ainda, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum. Eu não preciso me desesperar, eu não preciso me sobrecarregar, porque eu tenho a certeza que Ele está comigo, porque nós estamos andando sobre o mesmo jugo. Eu aceitei o jugo dele, então eu sei que ele está do meu lado, porque não dá para a gente, diante de um jugo, não dá para a gente cada um para o seu lado, não, eu ando coladinho. Então mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque eu sei que ele está aqui do meu lado. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Me sustenta, me guarda, me alivia. Não preciso de vez em quando ali, não. Eu não preciso nem de alívio, porque Ele está sempre me consolando. Ele está sempre me renovando. Ele está sempre me transformando. Ele está sempre me fazendo, me levando, me fazendo como
a corça, me fazendo andar por lugares altos, mesmo que às vezes está tudo inundando, está tudo ficando complicado, Ele faz meus pés como da corça, como do cervo, porque Ele me faz andar em lugares altos, Ele me faz correr, Ele me faz voar como as águias. Amém, meu querido? Isaías 43, 18 e 19, por favor. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E se você tem andado cansado e sobrecarregado, e se você hoje se depara, e eu quero falar aqui, dar uma palavra, ninguém mais, eu falei, todo mundo quer descanso, todo mundo quer a bênção do Senhor. A gente quer a bênção no nosso namoro. Aliás, a gente quer a bênção para ter namoro, né? Porque senão não tem. A gente quer um namorado. A gente quer uma família feliz. A gente quer um casamento. A gente quer um trabalho. A gente quer ter saúde. A gente quer ter tudo. Tudo. E fala que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que não há variação de nada. Fala que tudo vem dele. Ele que nos abençoa com o tempo, com a vida, com o ar, com a misericórdia, com tudo aquilo, tudo que você tem, vem dele. Mas ele tem muito mais, como eu falei, ele não tem só alívio. Ele é o maior interessado em arrumar um namorado para você. Ele é o maior interessado em fazer com que você curse um curso, faça uma faculdade, seja bem sucedido no teu trabalho. Ele quer que você tenha um casamento feliz. Ele fala que Ele tem planos de paz para nós. Ele fala que Ele veio para dar vida, e uma vida abundante. Ele não deixa dúvida de que Ele nos ama, e Ele quer o melhor para nós. Só que o problema é que nós queremos também o melhor, só que nós queremos do nosso jeito. Nós não queremos tomar sobre nós o jugo dele, as orientações, os ensinos. Mas eu quero falar que é viver nos valores e princípios dele, que nós vamos encontrar a bênção. É lá que as promessas vão se cumprir. Quando fala que os planos de Deus não se frustram, é quando você vive os planos dele. Agora você quer viver os teus se frustram, e se frustram muito. E nós vivemos numa geração, como eu falei, que quer o bônus, mas não quer nenhum ônus. Ele quer ter dinheiro, mas ele não quer trabalhar. Ele quer passar, mas ele não quer estudar. Ele quer ter um cargo legal, mas ele não quer ser fiel no pouco. Ele quer ter um casamento, ele quer casar, mas ele não quer ser fiel a Deus. Ele quer ter um casamento feliz, mas ele, de alguma maneira, ele não quer colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele quer que as demais coisas sejam acrescentadas, mas ele não quer buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É impossível. Você pode, o máximo, e é isso que tem muita gente nesse nível, no máximo é você viver nesse nível de alívio. Um dia você vem na igreja, chora, sente Deus falando, acho que agora vai. Sai, continua, sem estar caminhando com Deus, sem estar no jugo, recebendo o jugo de Jesus. E daí você vai e se frustra, daí você volta, precisa de alívio. Mas eu quero dizer, e aqui vai, sabe aonde a gente começa a aprender carregar jugo? Na nossa casa. Se eu não quero carregar jugo da minha mãe e do meu pai, eu não vou carregar nunca o jugo de Jesus. Porque eu não quero, na verdade, obedecer, seguir nada. Eu quero viver o que eu quero. Jesus pode vir falar: o que eu tenho é melhor, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não, mas eu prefiro o meu. A mãe e o pai estão falando: olha, não tem, isso é para o melhor para você. Você fazer isso, você não fazer isso, você não andar assim.
Eu quero fazer faculdade e ir embora de casa logo, porque daí eu não preciso prestar conta para ninguém. O problema disso é que fazendo isso você não presta conta para Deus. Fazendo isso você não tem a bênção dele. Fazendo isso você muito em breve vai estar cansado e sobrecarregado. E não tem outro lugar para correr se não for para os pés dele. E se é o teu caso, e eu já me vi nesse caso mais de uma vez. Então não estou aqui, nós vivemos na geração, que é aquilo que eu falei, a gente quer, eu quero teu alívio. E eu fico... Deixa eu respirar fundo aqui. Mas eu, estudando sobre esse tema, eu pesquiso, eu ouço bastante. Eu fui ouvir Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, os mestres, os pastores, e você ouve homens de Deus, homens com histórias, que andam, que receberam o jugo, e o que eles estão ensinando sobre esse texto. Mas falei, vou ver algumas pessoas aí deixa eu ver o que esses pregadores dessa geração estão falando sobre esse texto. Vamos ver, pegar uns famosinhos aí. Peguei parei nesse primeiro. Jesus tem alívio para você. Não, coloca um pad aí. Apaga as luzes, deixa um ambientinho assim legal. Vamos tirar as cadeiras, vamos sentar todo mundo no chão. Ficar assim, só falta uma velinha assim, qualquer coisa, para um incenso. Não se fala sobre levar o jugo, só se fala sobre o alívio. Eu falei assim, cara, se eu pensasse o que as pessoas querem ouvir sobre esse texto, eu vou falar. E as pessoas vão, é isso que eu preciso. Não, o que você precisa, meu querido, é trocar o jugo com Jesus. Porque senão você vai levar uma vida correndo atrás de alívio. E alívio, como eu falei, é uma dipirona. É um negócio só mas não vai na causa. O que Jesus te convida é tomar o jugo dele, é aprender dele, é caminhar com ele, é fazer as escolhas que ele tem para você. Daí você vai viver uma vida abençoada, você vai tomar posse das promessas. O nível de descanso não é só nível de descanso, é nível de posse de promessa, é nível de milagres maiores, é nível de um outro patamar, é aonde Deus quer nos levar. Deus, aquele povo lá no Egito, eles clamavam por alívio, socorro, a gente está aqui, não aguenta mais ser escravo. Deus trouxe o alívio para eles, pega e tira eles. Só que Deus tinha muito mais do que apenas tirar eles da escravidão. Deus tinha uma terra prometida que manava leite e mel, a terra do descanso, inclusive, era a promessa dele. Porém o povo, no processo, esse povo tinha que carregar, caminhar com Jesus, com Deus, com seus ensinamentos, precisariam aprender sobre fé, sobre dependência, sobre confiança. Só que sabe o que acontece? O pessoal não quis, e sabe o que aconteceu? Eles não foram para o nível seguinte, eles não foram para o nível do descanso. O que Deus tinha era uma terra prometida, mas eles pararam no cansaço, no sobrecarga. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eles ficaram lá só vivendo de alívio. Agora estou com fome. Vem maná. Estou com sede. Deus não quer só ficar suprindo você. Deus tem uma terra que mana leite e mel. Deus não quer só ficar realizando milagres, pequenos milagres. Deus quer levar você a uma terra para fazer com que você seja uma pessoa que vai visualizar as muralhas caírem, o Jordão se abrir, os exércitos maiores serem derrotados. Esse é o nível do descanso. Só que isso acontece depois de uma caminhada de fidelidade, de escolhas corretas, de fé, de aceitar o jugo do Senhor. E é isso que Deus tem para a tua casa, meu querido. Quando eu penso em terra
terra prometida, eu quero que você pense na tua família, no teu trabalho, no teu futuro, porque é isso que Deus tem. Se você aceitar o jugo, esse jugo que não é nada difícil, é difícil, mas Ele enviou o seu Espírito para nos assistir, para nos auxiliar, para nos fortalecer, para que a gente consiga andar nos seus caminhos e viver os seus planos. A consequência disso é vida, é bênção, é milagre, são coisas maiores. Mas se você até hoje não viveu isso, o texto diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Para o próximo. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço, dá para começar de hoje. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto, por mais difícil que esteja. Deus não precisa de um lugar maravilhoso. Deus é aquele que pode fazer um caminho no deserto. Deus não precisa de Ele tem que livrar da fornalha. Não, Ele pode fazer você descansar na fornalha. Ele pode fazer você experimentar o melhor dele no deserto. Ele fala aqui: vou pôr um caminho no deserto e rios no ermo, em lugares impossíveis, porque de alguma maneira você escolhe caminhar debaixo da vontade dele. Mesmo que você passe pelos desertos, ele vai sempre abrir um caminho, sempre vai fazer com que o rio nasça ali para te sedentar, para matar a tua sede, em nome de Jesus. Último texto, Hebreus 4, de 9 a 11, por favor. Falando, esse exemplo que eu dei dos que saíram do Egito, Deus tinha e usava o termo descanso para eles, que era a terra prometida. Depois de serem escravos, Deus tinha um processo de aprendizado, que é o jugo, que nesse processo a gente precisa aprender, mas o que Deus tinha era uma terra que manava leite e mel, era a promessa se cumprindo. Mas daí dessa promessa, depois começou a falar a terra do descanso, era o descanso. Em Hebreus, o autor de Hebreus fala para nós, para essa geração, para a geração deles: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus agora. Ainda tem uma terra prometida, ainda tem um descanso para vocês. É só vocês, se vocês começarem a ler antes, capítulo 4, até um pouquinho antes daí, você vai perceber que está se falando sobre isso. Deus está falando sobre a incredulidade daquele povo, que eles não tomaram posse desse descanso, porque eles foram rebeldes, porque eles não aceitaram o jugo de Deus. Portanto, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Tem uma versão que fala: esforcemo-nos para entrar no descanso. Às vezes a gente precisa, se o fardo é leve, se o jugo é suave, por que a gente precisa se esforçar? Como eu falei, porque nós somos egoístas, o pecado habita em nós, e é só andando com Ele, que Ele mesmo vai tirando de nós esse pecado, essas vontades, e a gente cada vez mais escolhendo Ele, nos esforçando para viver a sua vontade, caminhando debaixo dos seus ensinos, das suas diretrizes. De alguma maneira eu vou começar a perceber: isso é vida abençoada. E conforme eu vou percebendo, sabe que eu não quero outra vida. Por isso que o apóstolo Paulo consegue descansar numa masmorra, depois de ser chicoteado, depois de ser maltratado, espancado, enquanto ele está preso, com os pés e mãos amarrados, em posição terríveis, nas cadeias. Se hoje cadeia já é ruim, imagina naquela época, masmorra. Fala-se que as prisões eram de grades, que um ficava um em cima do outro. Era coisa horríveis. Mas porque Paulo aceitou o jugo de Jesus e andava, ele podia estar preso.
mas ele estava descansando e falando: aquele que fez o universo, é aquele que está comigo, a minha vida é dele, eu posso descansar até mesmo numa prisão, posso adorar até mesmo em meio às dificuldades, eu não preciso de socorro, porque Ele é o meu socorro todos os dias, eu vivo porque Ele me assiste todos os dias, eu vivo porque Ele está comigo dia após dia, mas porque um dia lá atrás, na hora da escolha, e aí? Você foi até Jesus, se sentiu aliviado, e agora? Tchau? Não, eu tenho a oportunidade de tomar o teu jugo, de me tornar um discípulo, de começar a caminhar e aprender com o Senhor. Tem, então é isso que eu quero fazer, e faça, e se esforce, porque assim como todos aqueles que de alguma maneira fizeram essa escolha, eles encontraram não só alívio, mas eles encontraram descanso para a sua vida, para a sua alma, e nada mais, desde onda, desde gigante, desde prisões, desde problemas, nada mais conseguiram abalar aquelas pessoas, porque eles viviam debaixo de uma promessa, e essa promessa que Deus faz hoje, para mim e para você, para a sua igreja, que nós possamos viver uma vida não de alívio, mas de descanso, que nós possamos, para isso, construir a nossa vida sobre os ensinos de Jesus, sobre os conselhos de Jesus, não sobre a nossa vontade, porque a Bíblia fala que a nossa vontade, ou seja, o nosso coração, é enganoso, e maldoso, e corrupto, por causa do pecado. Eu preciso falar: Deus, o que o Senhor tem para mim? Ele vai falar assim: leia a Bíblia. Eu tenho preguiça, ou eu vou falar: não entendo, mas comece a ler, comece a orar, comece a buscar a revelação, comece a ser fiel, comece a demonstrar, comece a declarar o teu amor por mim, que você vai ver se eu não vou dar um espírito de revelação para você, vai ver se eu não vou te visitar. Ah, mas é difícil, porque eu tenho minhas dificuldades. Todo mundo tem, mas escolha trocar as tuas dificuldades, os teus sonhos, as tuas frustrações, para viver o mais de Deus. E daí você vai viver uma vida, namoro, noivado, casamento, profissão, vida ministerial, igreja, futuro, evangelismo, tudo aquilo que a gente sonha, tudo, você vai perceber: nossa, mas está diferente, as coisas estão acontecendo, o que será? Daí nesse momento eu espero que o Espírito, e creio que o Espírito vai falar: é porque você está caminhando, você escolheu caminhar comigo, você escolheu tomar o meu jugo, e você está aprendendo de mim, por isso que você está deixando essas coisas de menino, de criança mimada, de quer e é do meu jeito, e você está aprendendo que você só vai ser feliz, mais do que feliz, se você colocar em prática, porque aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, só acha bonito, ou só fica falando: ah, eu queria, mas eu não consigo. A psicologia diz que isso é uma fuga. Não consigo é uma fuga daqueles que não querem se dispor a lutarem, a se esforçarem. E nós, como cristãos, temos ainda aqueles que não querem depender do Espírito e começar a falar: Espírito, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode tudo, eu sei que o Senhor pode me fortalecer para eu vencer as tentações, a minha vontade, as paixões, porque eu quero viver uma vida feliz, uma vida de descanso, uma vida plena, uma vida bem-sucedida. Por isso que hoje eu escolho construir a minha vida em cima desse teu jugo, porque o teu jugo, teu fardo é leve, o teu jugo é suave.
e é o melhor para mim, em nome de Jesus. Pode cantar, depois eu vou orar com você.